Pessoal, muito bem. A gente vai falar sobre Venezuela convocando esse embaixador do país no Brasil, citando declarações intervencionistas e grosseiras do governo brasileiro, dizendo que Celso Amorim é mensageiro do imperialismo dos Estados Unidos. Danado, né? Assim, o Brasil, o governo Lula segurou esse Maduro até onde pôde e agora começa essa troca de farpas para conversar com a gente sobre esse tema. A gente já está com o Murilo Fagundes? Muito bem, Murilo. Murilo já aqui com a gente. Murilo, muito obrigado aqui. Murilo, daqui a pouco a gente vai falar sobre a entrevista que você fez com o Valdemar Costa Neto, mas por hora, vamos por Venezuela. Que imbróglio é esse? Que crise é essa? Que show da Xuxa é esse, Murilo Fagundes? Pois é, Léo, pois é, mais um imbróglio aí, mais um impasse, como você bem diz. Uma ótima tarde a você, a quem nos acompanha. É mais um capítulo, né, nesse impasse de Venezuela e Brasil. O último deles tinha sido realmente aquele veto do Brasil à entrada da Venezuela no grupo dos BRICS, como um parceiro ali do grupo. E isso pegou muito mal. O governo brasileiro já calculava isso, já sabia que a Venezuela viria como retaliação, mas não sabia quando. E essa retaliação veio hoje a partir desse comunicado do Ministério das Relações Exteriores venezuelano e a partir, então, de uma convocação tanto do encarregado de negócios da Embaixada do Brasil em Caracas, que é o Breno Herrmann, e também o embaixador Manuel Wadel, que exerce a representação da Venezuela em Brasília. Então, houve, né, Léo, quando a gente tem esse tipo de convocação para escutar os representantes, né, de outros países, isso é visto como um recado, né, um recado duro de que alguma coisa não vai bem. Nesse caso, a Venezuela não está ali na melhor relação com o Brasil, mas isso já era calculado. O que eu conversei com alguns integrantes da diplomacia brasileira é o seguinte, Léo, eles já esperavam esse retorno, né, da Venezuela e a ideia é não bater tambor para doido dançar, né, no velho ditado. Então, o governo brasileiro não pretende responder, pelo menos por hora. A gente sabe que houve ali ofensas pessoais a Celso Amorim, né, que é o assessor para assuntos internacionais de Lula. Então, houve ali, né, dizendo que Celso Amorim seria um mensageiro do imperialismo norte-americano. E outros ataques ali, né, outras alfinetadas nessa nota do Ministério das Relações Exteriores, mas por enquanto a ideia é que o governo brasileiro não responda publicamente a esse tipo de cobrança, esse tipo de crítica feita pelo governo venezuelano. Até porque, Léo, uma discussão que a gente já travou aqui antes, para o governo brasileiro, do ponto de vista de opinião pública, é muito bom fazer esse enfrentamento ao governo venezuelano. É uma cobrança que já é feita há muito tempo ao presidente Lula. A gente sabe que Lula embarcou nessa crítica à Nicarágua, ao governo ditatorial de Daniel Ortega, mas a Maduro ainda faltava um tom mais duro. E esse veto defendido pessoalmente pelo presidente Lula, ele foi ali uma ação mais dura contra realmente o governo de Nicolás Maduro. Agora é aguardar, Léo, mas esse é o posicionamento de momento. É claro que pode mudar, mas a ideia é não responder a essas críticas e a essa convocação da Venezuela, pelo menos neste momento. Léo. Murilo, vamos para a declaração do Celso Amorim, que gerou todo esse imbróglio, e aí a gente vai tentar fazer aqui um histórico dessa tensão Brasil e Venezuela. Não começa de hoje, a gente sabe, desde aquela tentativa, né, aquele flerte de Maduro em relação à invasão da Guiana. Depois vem as eleições, entrega de atas que nunca existiram, ou seja, uma eleição completamente sob suspeita, né? Vários países ali alertaram para isso. O governo brasileiro, cadê as atas? Essas atas nunca vieram, nunca vão aparecer. Mas vamos para a declaração do Celso Amorim, por favor. Mantivemos uma conversa longa sobre muitos aspectos. Naquele momento, tudo parecia ainda relativamente tranquilo. E eu, ao final da conversa, aos 5 minutos finais, eu perguntei, mas e as atas, presidente? E as atas? E ele me disse, como, aliás, eu, com toda honestidade e franqueza, eu falei na minha palestra, ele disse assim, as atas serão publicadas como nos próximos dias, 2 ou 3 dias, não se me lembra exatamente a expressão, como sempre ocorre. Isso foi o que ele disse, e não ocorreu.
Então isso criou, eu acho, não só isso, outros fatores também, porque nós investimos muito na possibilidade de uma eleição isenta na Venezuela. E essas dúvidas todas, algumas das quais Vossa Excelência colocou, outras das quais eu mesmo me antecipei e coloquei, criou um mal-estar. Então há um mal-estar hoje. Eu diria que esse mal-estar existe com o governo. Eu torço para que ele desapareça, mas isso vai depender de ações, algumas das quais Vossa Excelência... Nós não vamos interferir no detalhe. Não acho que isso quando se faz, tem que se fazer com o máximo de discrição, porque senão não há eficiência. Murilo, sinceramente, é um vai, não vai, né? Se a gente pensar... Ontem eu estava falando nisso aqui, Murilo, e queria que você comentasse. A Gleisi Hoffmann criticando os ministros do governo que criticaram o PT em relação às eleições municipais. Há poucas dúvidas de erros do PT em relação às urnas, em relação à estratégia eleitoral, a forma como se estabelece. O PT, vale dizer, o PT, no momento da eleição do Maduro, o PT, partido do presidente Lula, chancelou essa eleição completamente sob suspeita do Maduro. Então fica ali o governo fazendo um tipo de discurso, mas claramente o partido e a esquerda, parte da esquerda brasileira, principalmente vários petistas, apoiando um camarada que não consegue provar, né, um mínimo, que ganhou uma eleição, que não fraudou uma eleição. Murilo, vou tentar fazer um histórico aqui para explicar um pouco, você que tem acompanhado essa tensão dentro do governo Lula, mas também fazendo um pouco desses contrapontos em relação à própria dificuldade do governo Lula com a esquerda do PT e com o PT também. A gente sabe que esse tema é um tema delicado, inclusive, no discurso eleitoral e na estratégia do PT internamente. A gente sabe disso, quer dizer, isso atrapalha o PT quando o PT tem planos de avançar. A eleição municipais passaram, aí o PT avançou muito pouco, ou seja, foi pífia a participação do PT, conseguiu ali uma eleição em Fortaleza, cresceu muito pouco. Talvez aí também, claro, tem outras questões, talvez até maiores, o eleitor não vai estar com a memória na hora do voto no Maduro ou coisa parecida, mas é claro que isso vai minando ali a imagem dos candidatos petistas numa eleição. Isso é muito claro, não há dúvida disso, Murilo. Pois é, Léo, e no meio disso tudo está o presidente Lula, né? Todo esse impasse que você traz aqui, né, dos vários posicionamentos dentro do PT, mas esses posicionamentos mais para o extremo, né, de apoiar, por exemplo, o Maduro assim que saiu o resultado dessas eleições que são contestáveis, em meio a toda essa bagunça está o presidente Lula pensando para onde que ele vai. Porque, como você disse, às vezes o eleitor ali na hora da urna está com a memória não tão recente, né, desses casos envolvendo Venezuela, política internacional, mas é o fantasma, né, Léo, do comunismo, o fantasma do esquerdismo. A gente sabe que existe esse movimento muito pregado pela direita, pelos partidos conservadores, antipetista, anticomunista, né, anti-esquerdista. Então, tudo isso acaba ali afetando. E uma palavra-chave nesse ponto, Léo, é o pragmatismo. Lula cada vez mais entende que precisa se alinhar aos partidos de centro e às ideias de centro. Veja, né, a gente traz aqui um exemplo das eleições municipais, o próprio Partido dos Trabalhadores em Cuiabá, né, Léo, que teve de trazer aquele discurso ali, né, anti-aborto, alguns discursos ali mais voltados ao conservadorismo. Por quê? Porque tem essa intenção, essa estratégia de se aproximar ao centro. A mesma coisa com a Venezuela. O PT se continua insistindo, né, em defender Maduro, defender eleições que até hoje não apresentaram atas, até hoje não apresentaram provas, né, de que foram ali eleições com lisura. Se continua insistindo nisso, vai perdendo força e vai deixando exposta essa divergência dentro do próprio partido.
Então, Lula vê essa necessidade do pragmatismo e faz isso vetando a entrada da Venezuela nos BRICS. É uma decisão para ele difícil, porque é um aliado histórico de Lula, Maduro, mas é aquela história, Léo. Maduro não está ajudando a ajudar, né? Então me ajuda a te ajudar, Maduro não tem feito isso, não apresentou as atas, então Lula não viu outra alternativa que não esse rompimento, pelo menos de uma forma mais firme a partir dos BRICS. Mas é sim um conflito que o presidente terá de lidar, não só esse, acerca da Venezuela, mas tem outros assuntos rondando ali, por exemplo, corte de gastos, né? O próprio governo, Haddad, Tebet, defendem uma posição e Gleisi Hoffmann e os aliados do próprio partido mais raiz defendem outra, né? Ali você tem outros assuntos que a gente pode elencar aqui, mas Venezuela, corte de gastos, posição na economia, uma série de fatores. Lula tem de um lado pragmatismo, de um lado essa aproximação ao centro e de outro uma posição mais, digamos, radical ou extremista, né? Ou, enfim, qual seja a palavra que a gente possa melhor usar aqui. Mas é uma decisão que Lula tem de tomar entre esses dois caminhos. Vamos lá, muita gente aqui comentando, Ismael Amâncio, que está sempre aqui com a gente, vamos lá, Pedro José, José Fernandes, Onildo, Wesley Portela também sempre aqui com a gente, enfim, Leandro, vamos lá, Edivaldo, tem muitos apelidos aqui, na verdade, a gente vai, enfim. Vamos lá, Murilo, a gente vai tratar de Venezuela ainda, a gente vai trazer aqui uma análise mais aprofundada, além do que a gente está falando aqui, né, dessa nossa análise aqui, que já, inclusive, tem também esse histórico, que é muito importante dessa atenção, mas eu queria falar sobre o ponto contigo, Murilo, que foi uma entrevista que você fez hoje com o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, para falar um pouco, se ele falou do Disseu. Eu vou colocar aqui primeiro a sonora do Valdemar e depois a gente vai falar rapidinho sobre esse programa, o Perspectivas e essa entrevista importante que você fez com o Valdemar hoje. Vamos lá? Olha, nessa campanha foi uma vitória do centro e da direita, não tem nem dúvida disso. Agora, temos que tomar cuidado, não é por causa disso que o PT acabou. Ontem, o Zé Dirceu ficou livre de todos os processos dele. O Zé Dirceu, se ele vem para a administração do partido e começa a dar orientação para o pessoal, é um craque. Foi o melhor presidente de partido que eu conheci na minha vida. Dava um baile na gente. Eu era presidente do meu tamanho, ele dava um baile na gente. Porque eu caminhei muito junto com eles quando era contra o Fernando Henrique. No governo, fiquei 8 anos junto com o PT, atacando o Fernando Henrique. E eu aprendi muita coisa com eles. E eles tinham estratégia. E depois o Lula só fez 5 presidentes da República, né? Ele 3. Ele 3 e a Dilma 2. É pouco, né? Isso não existe no mundo. No mundo, camarada eleito, democrático. Então, quer dizer, é um camarada inteligente. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que estar preparados e unidos para ganhar a próxima eleição. Murilo, esse aí é capaz de dar nó em pingo d'água, né? E se eu não estou enganado, me corrija aqui, o Valdemar, ele conhece também o Disseu, porque eu acho que eles, em determinado momento, estiveram presos juntos, né? Isso, passaram um período ali presos juntos. Então eles tiveram também uma convivência dentro das celas. Me corrija se eu estiver errado mais uma vez, mas enfim. O fato, Murilo, é que ontem eu falava sobre isso. Estava se falando muito, falei inclusive hoje no almoço, com determinadas pessoas, né, que o que acontece, para além do Zé Dirceu, o futuro político do Zé Dirceu, o Zé Dirceu, com expectativa de poder, ele interfere diretamente no PT. E isso que o Valdemar fala é algo importante, porque você vai ter não só um conselheiro agora, mas o Zé Dirceu, o primeiro movimento do Zé Dirceu, antes mesmo de ser eleito, que ele só tem uma próxima eleição em 2026, ele vai ter uma interferência muito grande agora, com expectativa de poder, dentro do PT, Murilo.
O que se diz nos bastidores é que ele deve sair candidato a deputado, né, Léo? Porque ele tem ali um grupo bastante forte de apoio. Mas mais do que isso, como você bem aponta, e como o próprio presidente do PL, né, Valdemar Costa Neto, que sim, dividiu esse espaço ali quando estavam presos, o que Valdemar aponta é que Zé Dirceu tem sim esse viés de estratégia, né, como presidente do partido que foi do PT. Dizem que ele não foi um bom ministro, né, pelo menos é o que todo mundo aqui da política vai apontando, mas que foi um ótimo presidente de partido, um ótimo presidente do Partido dos Trabalhadores. E num momento de bastante divergência e divisão dentro do PT, né, Léo? A gente vem acompanhando aqui algumas críticas, né, que estão sendo travadas contra a presidente Gleisi, críticas dela contra outros colegas de partido, contra Padilha e outros ministros da esplanada de Lula. Então, é uma voz que a gente precisa ficar de olho, como bem antecipa aqui Valdemar Costa Neto. Mas olha, Léo, essa entrevista com ele trouxe vários outros destaques. Valdemar Costa Neto disse, por exemplo, que sabia que seria abrem aspas, inferno fazer 4 prefeituras, né, nas capitais. Ele disse que não seria fácil. Ele traz todo o bastidor ali do que ele disse, né, para os seus aliados dentro do PL, já que ele não está conversando com o Bolsonaro, então ele traz todo esse bate-cabeça dentro do partido. Fala também de Lula. Ele disse que o PT teve realmente um desempenho muito ruim nas eleições municipais, mas que Lula não está morto, e ele deixa isso bastante destacado. Aqui são palavras do Valdemar Costa Neto. Então tem outros destaques também nessa entrevista que o presidente do PL deu ao SBT News que vale a pena ver. Então a entrevista completa, deixa eu fazer meu jabá aqui, tá aqui no canal do SBT News, Valdemar Costa Neto, então só colocar lá, programa Perspectivas. Léo. Muito bem, Murilo Fagundes aqui trazendo informação, trazendo também o Valdemar aí, presidente do PL. Muito obrigado, um forte abraço para você. Abraço, Léo.